Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? O povo do Glória já chegou? Os irmãos do Aleluia já estão na casa? Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus seja louvado. Abra a tua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Glória a Deus, há uma palavra do céu para os nossos corações nessa noite. Cremos que o Senhor há de continuar a falar conosco, porque Ele já tem falado nessa casa. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, eu quero ler com você o 17, o 18 e o 19. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. 17, 18 e 19, o texto nos diz assim. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pedistes. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor se lembrou dela. Eu já quero começar essa palavra dizendo que Deus está se lembrando de alguém que aqui está adorando. Então alegra o teu coração e se assenta dando glória, porque Jesus está aqui. Meus irmãos, eu quero agradecer ao meu Deus por essa oportunidade, por mais uma vez poder estar na sua casa, mais uma vez poder falar da sua palavra. Grande é o nosso privilégio de poder falar de Deus, do Deus o qual nós servimos. Por vezes nós queremos recuar, por vezes nós queremos ficar escondidinho. Mas saiba que é um grande privilégio quando o Senhor nos concede a oportunidade de falar da sua palavra, do seu amor, a alguém que precisa ouvir. E Deus sabe que nessa noite há alguém aqui que precisa ouvir a voz dEle. Saiba que você está no melhor lugar, na melhor hora, porque a presença dEle está aqui. Deus já tem falado conosco, Ele já tem dito que vai valer a pena a tua renúncia, o teu sacrifício, as tuas lágrimas não estão caindo no chão. Deus está colhendo cada uma delas. E o Senhor está dizendo para essa igreja: continue renunciando, continue adorando, continue invocando o nome santo dEle, porque terá uma recompensa para quem é fiel na terra. Graças eu dou, meu Deus, por poder estar aqui nessa noite adorando o nome santo dEle. Juntamente com essa igreja, eu estou com meu coração grato por poder estar na nossa igreja, na nossa casa, a casa onde nós somos alimentados, a casa onde o Senhor nos colocou para nos abençoar a nossas vidas, a nossa casa. E hoje eu me encontro nesse privilégio de poder também abençoar a casa que me abençoa, a casa que abençoe a minha família todos os dias. Estou muito feliz, muito grata a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida da nossa pastora Andréia, as irmãs também, que está junto com ela na frente desse grupo, coluna de fogo, fazendo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe cada uma das líderes, cada mulher que faz parte desse grupo. Que o Senhor Jesus continue abençoando, sustentando, nutrindo, ajudando. Que a união permaneça sobre esse grupo, a comunhão, a lealdade, o amor, a bondade, a misericórdia continue sobre esse grupo, minhas irmãs, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, nosso pastor Jorge Alexandre, a nossa pastora Cessa, que são um casal abençoado do Senhor. Os irmãos sabem muito bem, aonde Ele nos dá toda a liberdade de fazer a obra de Deus. E eu glorifico a Deus pela vida deles. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos colocou debaixo dessa liderança, aonde nós temos visto Deus trabalhar poderosamente. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo,
Aí você pode dizer, Tati, mas você está em casa, o seu esposo é de casa, mas aonde nós estamos, aonde o Senhor nos leva, eu faço questão de louvar a Deus pela vida do meu esposo, evangelista Daniel, um homem de Deus. Eu costumo dizer e sempre vou falar que Deus colocou esse homem na minha vida para me ensinar a ser mais crente, porque o que Deus tem para nós nos melhora, não nos piora. Se tem alguém na tua vida que está te piorando, manda embora, porque não vem de Deus. Mas se está te acrescentando, se está fazendo você crescer, então glorifique a Deus, porque é presente do céu. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, um homem de Deus. Ele é crente, meus irmãos, e não só no altar com o microfone na mão. O meu esposo é crente fora do altar. O meu esposo é crente no trabalho. O meu esposo é crente em casa. O meu esposo é crente no mercado. O meu esposo é crente em qualquer lugar aonde o Senhor o leva. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu bem. Que o Senhor continue te abençoando. Louvo a Deus pela vida da minha sogra, missionária Fátima. O meu sogro também, o seu Manuel, que está aqui. É um casal que Deus tem muito me abençoado através da vida deles. Eu digo que Deus não me deu só uma sogra e um sogro, mas o Senhor me deu um pai e uma mãe, porque eles têm cuidado de mim como filha, têm cuidado da minha filha como neta de verdade. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês, viu? Muito obrigada. Amo vocês, em nome de Jesus. Glorifico a Deus pela vida dos nossos amigos também, que está aqui, que é dessa casa, mas está aqui nos apoiando, nos mandando mensagem no decorrer do dia, dizendo, estou orando por você, estou aqui na intercessão, entrega tudo. Evangelista Siloé, evangelista Renato, todos que estão aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus continue abençoando cada um dos irmãos que nessa noite resolveu vir adorar o Senhor, amém? Tem alguém que quer ouvir Deus aqui, quer continuar ouvindo o Senhor, falando neste lugar? Deus há de continuar a falar conosco. Eu peço que os irmãos, os intercessores, continuem orando aí, intercedendo pela minha vida. Eu estava falando para eles aqui, missionária Bia, você também que ministra e sabe, eu tinha uma palavra no meu coração e eu vim meditando nela, pastora Andréia, ao decorrer da semana, mas quando foi hoje, por volta de 1h da tarde, o Senhor resolveu mudar tudo. Deus resolveu dizer, olha, não quero que você pregue isso. A palavra já não estava mais fluindo, já não estava mais batendo no meu coração, como deve bater nos nossos corações, porque quem ministra a palavra de Deus sabe, se a palavra não está surgindo efeito na sua vida, não vai surgir efeito na vida de ninguém. Se você está meditando na palavra e não sente nada, tenha certeza que a igreja também não vai sentir. E eu disse, Deus, essa palavra não está me convertendo hoje, não vai converter ninguém também, então fala comigo o que o Senhor quer falar. E eu ali comendo do rolo e Deus resolveu me levar a esse texto. Eu sei que você conhece esse texto. Eu sei que você já ouviu muito sobre esse texto. Eu sei que você também já ministrou sobre esse texto. É um texto muito conhecido, porém muito poderoso. Esse texto, quando nós passamos por ele, quando nós ouvimos sobre ele, nós percebemos que quem está ministrando, quem está falando, até mesmo nós, quando vamos para esse texto, nós temos a tendência a nos apegar a Penina, a nos apegar a Ana, e não tem como não, porque é a história delas que estão inserida nesse texto. Não tem como não olhar para Ana, o sofrimento dessa mulher. Não tem como não olhar para Penina e ver a maldade que estava no coração daquela mulher. Mas quando eu meditando nesse texto hoje, Deus me fez ver esse texto de uma forma diferente, porque quando nós meditamos nesse texto, capítulo de número 1, versículo de número 1, nós vamos ver que o texto não começa a falar de Ana, o texto muito menos de Penina, o texto começa a relatar sobre a vida de Eucana. Olha lá, olha o que está escrito lá. Houve um homem de Remataim, Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Sabe o que esse texto está nos mostrando? Sabe o que esse texto nos mostra aqui nessa noite? Que antes de o autor entrar na história de Ana e de Penina, ele entra na história de Eucana. E sabe o que esse autor está nos revelando? Que havia uma responsabilidade sobre a vida de Eucana.
Havia um peso de uma responsabilidade sobre a vida desse homem. Qual era a responsabilidade que estava sobre ele? A responsabilidade que estava sobre Elcana era de continuar preservando a sua descendência. A responsabilidade que estava sobre Elcana é que ele deveria continuar dando descendentes à sua descendência. É por isso que esse homem entende: eu preciso dar continuação à minha descendência. E por isso eu preciso casar, para que a minha descendência não caia no esquecimento. Porque nós sabemos muito bem que para os judeus, ter uma casa cheia de filhos, cheios de descendentes, era uma bênção do Senhor. Mais descendentes tinha na família, mais abençoada a família era. Eles entenderam, levou muito a sério, quando o Senhor diz para eles crescer e se multiplicar. Então eles entendem: a minha família precisa crescer, a minha família precisa se multiplicar. Elcana, sabendo disso, da responsabilidade que está sobre a vida dele, ele entende: eu preciso casar. Eu preciso casar porque a minha descendência não pode parar em mim. Eu preciso casar porque a minha descendência precisa continuar. Porque isso era honroso. Era o que Deus esperava deles. E o texto vai dizer que então ele resolve casar. E nós sabemos muito bem que naquele tempo não era a mulher que escolhia o homem como hoje. Não era o homem que escolhia a mulher que ele queria casar como hoje. Nós sabemos que os casamentos eram arranjados pelos pais. Os pais escolhiam a mulher, escolhiam o moço e eles tinham que casar e ponto. Ana agora casa com o homem, e eu acho isso aqui tremendo, a misericórdia, a bondade de Deus com a vida dela, porque ela vai casar com o homem que ela não escolheu. Ela vai casar com o homem que ninguém perguntou para ela se era da vontade dela casar. Não tem a voz de Ana para decidir se quer ou não quer. Ana foi escolhida e tem que casar. Só que o texto vai dizer que o homem que Ana casa amava, e amava muito. Ou seja, Ana está indo viver com um homem que ela não escolheu, mas que Deus resolveu colocar um amor no coração desse homem por ela. Aleluia! Deus resolveu colocar um sentimento dentro do coração daquele homem. Era Deus dizendo: Ana, tu não escolheu o marido, não teve a tua voz nesse negócio, mas fica tranquila, porque você vai ser amada, você vai ser cuidada, você vai ser zelada, você vai ser acolhida. Não estou te levando para qualquer casa, não estou te dando para qualquer homem, porque eu conheço o teu coração. Eu estou te dando para um homem que me adora, um homem que me serve, um homem que tem um coração fiel a mim, que todo ano traz oferta no meu altar. Fique em paz, não tem escolha tua, mas tem a minha misericórdia reinando sobre a tua vida. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Há momentos que nós não vamos poder escolher, missionária Wanda. Há momentos que nós não vamos poder decidir algumas coisas, mas o Senhor está dizendo: fique em paz, porque a misericórdia dele não vai faltar, o amor dele não vai faltar. Deus estará conosco para nos fazer passar o que tivemos que passar, porque Deus, ele é bom. Ela casa, ela vai morar com esse homem que tem uma responsabilidade sobre ele. Só que agora a Ana está vivendo um momento favorável. Ana está vivendo um momento bom da sua vida, porque ela é amada. E quando uma pessoa ama a outra, ele cuida, ele zela, ele faz de tudo para que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz. Ana agora está vivendo um momento único na sua vida. E o tempo vai passando, os dias vão passando. Elcana ama, mas ele está esperando uma novidade. Ele está esperando uma notícia que entra dia, sai dia. E Ana não tem a resposta que ele quer. O que Elcana queria ouvir de Ana é: estou gerando, estou grávida, vamos ser papais. Só que isso nunca chega. Por quê? Porque o texto vai dizer que Deus resolveu serrar a madre de Ana.
Ana não gera. E o sofrimento agora começa a entrar no coração daquela mulher. A angústia, a tristeza começa a entrar agora no coração dela. A preocupação porque ela não está gerando. Ela não gera. E Deus começou a falar algo no meu coração sobre isso. Porque quando nós começamos a enfrentar algumas coisas adversas na nossa vida, a nossa tendência é atribuir o diabo que está nos acontecendo. Ai, o diabo está furioso. Ai, porque estão fazendo oração contrária. Ai, porque o inferno está se levantando contra mim. Tudo que nos acontece de ruim, vamos se dizer assim, todos os vales que nós enfrentamos, nós queremos atribuir Satanás. E o Senhor falava ao meu coração: para de dar crédito ao diabo, aonde é Deus trabalhando. Não é porque a porta abriu, não é porque o sim não chegou, não é porque essa situação ainda não mudou, que é o diabo que está lá instalado trabalhando. Pode ser Deus trabalhando no teu cenário, pode ser Deus que está envolvido nessa situação que não está favorável a você, mas é Deus dizendo: eu permiti essa situação para você aprender mais de Deus, para você crescer em Deus, para você desenvolver em Deus. Para de atribuir a Satanás coisa que é o céu que está fazendo. Em vez de abrirmos a nossa boca e dizer: o diabo está furioso, vamos dobrar os nossos joelhos e perguntar a Deus: e aí, quem é que está trabalhando nesse negócio? É o Senhor ou não? É isso que nós precisamos fazer. Para de colocar o diabo em destaque aonde ele não merece. Para de dizer que é ele aonde ele não tem direito de colocar a mão. Deus trouxe alguém aqui para dizer: não é porque a tua casa ainda está uma bagunça que é o diabo que está lá. Deus está dizendo: a mão dele está primeiro, e o diabo só pode tocar onde Deus deixa. Eu já estou sentindo a graça do Pai aqui. Eu já estou sentindo Deus falar conosco nessa casa. E o Senhor está dizendo para alguém: há um testemunho novo chegando para você. Há uma nova história a ser contada a respeito da tua vida. Deus está no centro da tua vida. Deus está no centro da tua casa. Deus está no centro da tua família. É Deus que está, meu irmão. Ana não gera e não tem nada a ver com Satanás. Ana agora está enfrentando um vale na vida dela. Deus resolveu levar Ana a um vale. E quando eu meditava nisso, Deus dizia ao meu coração: há dois tipos de vales. Há o vale que Deus nos leva e nós vamos ter que passar e não tem jeito. Ao vale, ao deserto que é da vontade de Deus para nos ensinar algumas coisas, e vamos ter que atravessar ele, não tem jeito. E há outro tipo de vale, sabe qual? O vale que eu mesmo entro com as minhas próprias pernas, sem Deus ter mandado eu entrar. E você sabe qual é a diferença do vale que Deus nos leva e o vale que nós iremos sozinhos? É que o vale que Deus nos leva tem provisão. O vale que Deus nos leva tem misericórdia. O vale que Deus nos leva tem graça. O vale que Deus nos leva, nada nos falta. É verdade, tem dor. É verdade, tem sofrimento. É verdade, há momentos que parece que vai rasgar o nosso coração no meio. Mas se é Deus que leva, você não morre. Se é Deus que leva, a tua casa não cai. Se é Deus que leva, você não vai sucumbir. Deus está dizendo que Ele é poderoso para te levar, fazer você passar pelo vale e sair com posse de vitória. O deserto que Deus nos leva, a água sai da rocha. O deserto que Deus nos leva, a maná cai do céu. O deserto que Deus nos leva, há uma coluna de fogo nos aquecendo à noite do frio no deserto. O deserto que Deus nos leva tem nuvem de dia nos protegendo do sol. Deserto que Deus nos leva não mata crente.
Vale que Deus nos leva não mata crente. Se foi Deus que te levou, Deus está dizendo: tranquiliza a tua alma, sossega o teu coração, dá glória misturado com aleluia, porque Deus está dizendo que nada vai te faltar nesse vale. Ana está no vale, não gera, seu útero está cerrado. Deus resolveu fechar. Mas sabe de uma coisa? Eucana continua amando. Ana não gera, mas não é descartada. Ana não gera, mas não é abandonada. Ana não gera, mas tem oferta duplicada para ela no altar do Senhor. O que Deus faz na nossa vida nunca vai nos matar, mas vai nos levantar, vai nos ensinar, vai nos melhorar. E sabe qual é o deserto? Sabe qual é o vale? Quando nós vamos com as nossas próprias pernas e não é Deus que nos leva. É aquele tipo de vale que está acabando com o teu casamento e você continua lá dizendo: estou esperando a voz de Deus, estou esperando Deus falar comigo para me tirar dessa situação. É você naquele trabalho onde está te adoecendo, onde aquele patrão está acabando com a tua vida, está vindo uma depressão sobre você, você está se enchendo de enfermidade por causa desse trabalho e dizendo: estou esperando Deus me tirar de lá. Sabe qual é o vale? Quando nós entramos, é quando nós entramos em um relacionamento que nunca nos traz alegria, nunca nos traz paz. Está com alguém que só maltrata, está com alguém que só te coloca para baixo, está com alguém que só fala coisa que você não deve ouvir, e você está morrendo, a tua casa está morrendo, teus filhos estão sendo sucumbidos, teus filhos não querem mais saber de igreja, porque você está vivendo um vale que você está dizendo: Deus vai me tirar. Só que Deus te atraiu para cá e me atraiu também, para dizer para mim e para você: vale que você entrou com as tuas pernas, não espere eu te tirar, porque não te tiro, porque não fui eu que te coloquei. Você não orou para entrar no relacionamento, você não pediu confirmação para entrar nesse trabalho. Deus está dizendo: vale que você entrou, só saia só. Anda aqui a sol de racantara suriandaramana. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos que Deus nos tire de vale que Ele nunca nos colocou. E o Senhor está dizendo: eu não tenho responsabilidade de te tirar desse vale que você entrou só. Entrou só, sai só. Não espera Deus te tirar que você vai morrer nesse vale. Tua casa vai ser destruída nesse vale. Teu casamento não vai mais suportar. Para de ficar esperando confirmação. Deus está dizendo que não vai te tirar, porque você não orou para entrar. Você não pediu confirmação de Deus, agora quer que Deus te tire. Deus está dizendo: saia só. Só que esse vale que Ana está atravessando não foi ela que entrou sozinha. Esse vale que Ana está inserida foi o próprio Deus que a colocou. Ela não gera, porque Deus cerrou a sua madre. Só que tem vales que Deus nos leva, irmãos, escute isso. Tem vales que Deus nos leva, que por vezes vai ser necessário Deus apertar um pouco mais. Sabe quando você está passando por aquele vale que você sente que está tenso o negócio, e aí a coisa começa a piorar mais ainda? Sabe quem é Deus? Sabe por quê? Porque Deus não nos coloca em vale para que nós viemos fazer de vale moradia. Deus nos faz passar por vales. Deus nos faz enfrentar desertos. São passageiros, não são moradias. Só que nós temos a tendência, por vezes, de nos acostumar com alguns vales. Por quê? Porque Deus está nutrindo. Por quê? Porque a providência não está faltando, está doendo, mas Deus está cuidando. E por Deus cuidar, por vezes nós nos acostumamos em alguns vales. E Deus nos atraiu para cá para dizer: tem providência, tem amor, tem misericórdia, tem presença, mas eu vou apertar um pouquinho mais para você entender. Deus não te colocou no vale para você fazer
Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Já era para nós ter saído de muitos vales, já era para nós ter saído de muitos desertos, mas sabe por que nós ainda não estamos vivendo vitória, vivendo milagre? Porque nós estamos nos acostumando com os vales. Porque Deus está nutrindo. Só que Deus está dizendo: vou apertar um pouquinho para você entender. Vale não é moradia, vale é passagem. E é isso que Deus faz com Ana. Não gera, mas está em casa e continua sendo amada. Deus entende, eu preciso apertar um pouquinho Ana, porque se eu não aperto, ela vai se acostumar somente a ter o amor de Eucana e está tudo certo. Só que Deus não tinha só o amor de Eucana para Ana. Deus tinha filhos ali a entregar. Só que Ana poderia se acostumar com aquela situação. Aí Deus entende, eu preciso apertar e eu preciso colocar uma penina na vida dela, para que ela entenda que é tempo de avançar. Por vezes é necessário Deus colocar uma penina na nossa vida. Por vezes é necessário Deus colocar uma Jezabel na nossa vida. Por vezes é necessário Deus colocar uma Acabe na nossa vida. Por vezes é necessário Deus colocar um Faraó na nossa vida. Por vezes é necessário Deus colocar Nabucodonosor na nossa vida. Porque se Deus não coloca, nós permanecemos no vale, porque o vale está cômodo. Por vezes é necessário uma penina, e é isso que Deus faz. O texto vai dizer que Eucana ama Ana, mas ele tem uma responsabilidade. Ele tem uma família a zelar, ele tem uma descendência a zelar. Era ele dizendo: Ana, eu te amo, e o meu amor por você vai permanecer, mas eu tenho uma missão, eu tenho um compromisso, e eu não vou abrir mão da minha missão por causa de você. Eu não vou abrir mão do meu compromisso por causa de você. Vou continuar te amando, cuidando de você, zelando e te protegendo. Mas a missão que eu tenho a fazer, eu não vou abrir mão por causa de você. Deus nos trouxe para cá para nos dizer: para de abrir mão da missão que Deus te confiou por causa de alguém. Para de abrir mão daquilo que o céu pôs na tua mão por causa de alguém. Porque Deus nunca vai pôr alguém na nossa vida para atrapalhar o que Ele tem conosco. Se está atrapalhando, não é de Deus. Porque Deus, Ele não é contra a sua palavra. Ele não vai contra a sua palavra. Deus é inteligente, Deus é sábio, Deus sabe o que faz. Como é que Ele vai me confiar uma missão e colocar alguém do meu lado para atrapalhar aquilo que Ele tem comigo? Não existe isso em Deus. Só que aí Eucana precisa casar. E Deus permite que ele case com uma mulher por nome Penina. Só que a mulher que ele casa, quando nós vamos pesquisar sobre o nome dela, o seu significado, um dos significados de Penina é pérola preciosa. Olha que coisa linda, né? Pérola preciosa. Só que de pérola preciosa ela não tinha nada. Eucana casa com Penina, traz ela para sua casa, achando que estava trazendo uma pérola preciosa, e estava trazendo uma mulher atormentada para o seu lar. Porque ele casa com uma mulher invejosa, uma mulher briguenta, uma mulher que gosta de confusão, uma mulher contendeira, uma mulher que a felicidade dela é ver a outra infeliz. E há quantos nesses dias de hoje, a gente que a felicidade dela ou dele é ver alguém feliz. Tem gente que para ser feliz precisa ver alguém tombando. Espírito de Penina. Tem gente que acha que para ganhar alguém tem que perder. Tem gente que acha que para ter status alguém tem que ficar no esquecimento. Espírito de Penina, espírito de contendeira, fofoqueira, maldizente. Mas nessa noite Deus está aqui para destruir esse espírito de Penina, porque a casa ainda é dele, a igreja
possa te dar vitória, porque senão a ruína é certa, diz o Senhor. O espírito de Penina não vai reinar dentro da casa de Deus. O espírito de contendeira, de fofoqueira, de intrigueira não vai ficar no meio do povo de Deus. Espírito de invejosa não vai permanecer, porque o povo ainda pertence a Deus. Essa mulher vai para sua casa. E agora Ana tem que conviver com uma mulher que todos os dias faz questão de esfregar na face dela que ela era fértil e Ana era seca, que ela gerava muito e Ana gerava nada. Ela fazia questão de olhar para Ana e dizer: eu sou abençoada porque eu gero, você é amaldiçoada porque não gera. E eu vou lhe dizer uma coisa: conviver com peninas, e porque tem muitos nos nossos dias, viu, irmão? Tem bastante, mas Deus conhece e Deus sabe tratar. Entenda isso aqui, Ana. Uma coisa é Ana passar por isso sem a Penina dentro da casa dela. Outra coisa é ela passar com Penina todos os dias lá esfregando na face dela: eu posso, você não pode, eu tenho, você não tem, eu gero, você não gera. Todo dia alguém lá. Porque você tem uma ferida, até que vai. Mas ter alguém todo dia lá cutucando aquela ferida para ela não cicatrizar é difícil. É complicado. É doído. Ana agora, ela tem que acordar e dormir com Penina lá, provocando. Porque se tem alguma Peninas nas nossas vidas, você encontra, é um oi, é um tchau, é uma paz, você lá, eu cá, tá tudo certo. Difícil é quando nós temos que conviver. E por vezes Deus nos coloca para conviver. Porque Deus precisa nos curar de algumas coisas. Penina dentro da casa de Ana era Deus dizendo: tem uma ferida aí dentro e essa ferida precisa ser cicatrizada. Não adianta colocar maquiagem, não adianta enfeitar para tentar tampar a ferida. Deus está dizendo: a casquinha pode até ter vindo sobre a ferida, mas a ferida ainda está viva aí dentro. E Deus quer cicatrizar essa ferida. E aí Deus traz Penina para a casa de Ana para dizer: Ana, não é para você esquecer esse desejo do seu coração. Não é para você tentar enterrar ele, parar de pensar nele, achando que isso vai te curar, porque não vai. Deus trouxe Penina para te lembrar: você tem uma ferida e eu quero cicatrizar essa ferida. E o tempo de cicatrizar é agora, Ana. Não dá mais para fugir, não dá mais para maquiar, não dá mais para fingir que não existe. A ferida está aí, ainda está viva e Deus quer cicatrizar. Porque por vezes é isso que nós fazemos. A ferida dentro de nós e nós queremos maquiar. Há desejo dentro dos nossos corações que ainda não foram realizados. E sabe o que vem? A frustração, a decepção. E aí nós queremos maquiar: não penso mais nisso. Não quero mais isso. Quis muito, sonhei muito, desejei muito, pensei muito, mas não aconteceu. Quer saber? Eu vou esquecer, eu vou colocar de lado, eu vou fingir que não existe, que eu não sonhei, que eu não pensei, que eu não projetei. Mas antes de você projetar, pensar, sonhar, já estava no coração do Todo-Poderoso. Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você sonha, Ele sabe o que você deseja, Ele sabe aquilo que o teu coração todo dia pula, querendo viver. E Deus está dizendo: coloquei essa Penina na tua vida para te lembrar do teu sonho, para te lembrar do teu desejo. E Deus está dizendo: não vai ser enterrado, não vai ser esquecido, porque o céu ainda vai realizar. Enquanto você quer esquecer, Deus está dizendo: eu vou fazer. Enquanto você quer muquear, Deus está dizendo: traz para fora, venha, traz
tempo de você viver. Irmãos, servimos um Deus poderoso. Servimos um Deus grande. Que negócio é esse da igreja querer maquiar que não sente mais, que não sonha mais, que não projeta mais? Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que o nosso Deus é pequeno demais para realizar. E é por isso que Deus coloca peninas na nossa vida para dizer: traz para fora. Volta a sonhar de novo, minha irmã. Volta a se projetar de novo, meu irmão. O Deus que nós servimos é poderoso demais. O Deus que nós servimos é grande. Isso que nós queremos perto de Deus é nada. Deus está dizendo: te trouxe aqui nessa noite para te dizer: volte a sonhar, volte a projetar, volte a desejar, porque Deus vai realizar, a igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Só que há algo interessante, porque a Penina ela gera, Penina dá filhos. Só que quando nós olhamos para o templo do Senhor em Siló, nós vamos perceber que o templo do Senhor está corrompido. Nós vamos perceber que quem está dentro da casa de Deus, quem devia cuidar, zelar pelo templo do Senhor, resolveu profanar o templo. Quem está dentro do templo tem título de sacerdote, mas diante de Deus é um fornicário. Quem está dentro do templo tem título de sacerdote, mas diante de Deus é ladrão. Quem está dentro do templo tem título de sacerdote, mas diante de Deus é filho de Belial. Quem está no templo tem título de sacerdote, mas diante de Deus é infiel, é prostituto, é mau caráter. Quem está diante de Deus não presta para estar lá. Ai, 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 ai. Eu posso me esconder de você, você pode se esconder de mim, mas diante daquele que é dono da igreja ninguém se esconde. E Deus está aqui nessa noite dizendo: eu vou tirar quem não deve estar, eu vou arrancar quem não deve permanecer, porque Samuel vai nascer, o pequeno vai vir aí. Ofni, Finéias, se prepara, porque Deus vai te arrancar. Se você não se converter, sepultura vai abrir, mas fornicário, prostituto, ladrão não permanecerá na casa de Deus. Tem glória aí, igreja? Tem fiel na casa para dizer: faz mesmo, Deus? Tem fiel na casa para dizer: arranca mesmo, Jesus? Porque chega de ladrão dentro da casa de Deus, chega de mau caráter dentro da casa de Deus. Pode entrar mau caráter, mas tem que virar santo. Pode entrar ladrão, mas tem que virar servo. Pode entrar prostituto, mas tem que servir a Deus como Ele quer. Vem como estás, mas não deve permanecer. Porque se permanecer o bicho vai pegar. Porque se permanecer o chicote vai estralar. Pode vir, quem quiser pode vir. Tem água, tem pão. Porque um dia essa água me alcançou, esse pão me alcançou. Mas Deus falou para mim: filhinha, pode vir cheia de pecado, mas não vai permanecer. Pode vir suja, eu te lavo. Pode vir suja, eu te purifico. Pode vir suja, eu te restauro. Mas permanecer suja não. A horas foi embora. O problema de Ofni e Finéias, filhos de Eli, é que eles acharam, porque eram sacerdotes, que podia fazer o que queria do templo. Só que chegou um tempo que Deus pôs um ponto final na patifaria. Chegou um tempo que Deus pôs um ponto final na palhaçada.
Quer fazer palhaçada? Faz, pode até começar, mas não vai permanecer, porque o dono da igreja ainda zela por ela, o dono da igreja ainda cuida dela, o dono da igreja ainda está nela. Pode permanecer, e se ficar, a sepultura vai abrir, diz o Senhor. Irmão, vem pregar o que Deus manda. Eu sou assim, irmão. Eu prego o que Deus manda. É por isso que eu sofro para preparar a mensagem. É por isso que eu sofro para saber o que Deus quer falar. Porque subir aqui e falar o que eu quero é fácil. Agora eu quero ver se vai mudar o teu caráter, o meu caráter, a tua índole, a minha índole. Penina gera muito. O templo está sujo. Quem está lá não está cuidando. A Bíblia diz que o pecado desses filhos de Eli era tão ruim diante de Deus, que o texto vai dizer que eles roubavam das ofertas que o povo levava a Deus. E se o povo não quisesse entregar, eles tomavam força. Tirava o que era para Deus para eles. O texto vai dizer que eles tinham relações com as mulheres na porta da tenda. Está tendo relação com mulheres e pegando no que é sagrado? Está saindo com mulheres e pegando o que é de Deus? Está roubando a gordura do Senhor e acha que pode pagar de sacerdote na casa de Deus? Mas o problema é, precisamos encerrar porque já deu meu horário, misericórdia. A Penina gera muito. Maltrata a Ana porque ela não gera. Só que o que Penina está gerando não presta para nada, não tem serventia para Deus. Porque o templo está corrompido. Penina tem muitos filhos, mas o que ela tem não serve para Deus usar para o seu templo. Por quê? Porque Penina está gerando muito, mas está gerando com o coração podre. E sabe o que Deus falou para mim? Não adianta gerar muito e se gabar daquilo que nós geramos, se o nosso coração está podre diante de Deus. Diante dos homens tem obra, diante dos homens está para lá e para cá, diante dos homens prega de segunda a segunda, louva de segunda a segunda. Diante dos homens tem muita obra, mas Deus está olhando e dizendo: a obra é podre, o que gera não tem serventia nenhuma, porque Deus tem a necessidade de usar alguém. E o que Penina gera não presta. O que adianta gerar muito e não ter serventia para Deus? O que adianta fazer muita coisa e Deus olhar e dizer: não presta, tá podre isso aí. Penina gera, mas não presta para nada. Aí era Deus dizendo assim: Ana, está entendendo porque eu cerrei a tua madre? Diante dos homens o que você está passando é vergonhoso, mas diante de Deus é cuidado do céu. É Deus dizendo: eu estou te preservando, eu estou te guardando, eu estou te escondendo, porque o projeto que eu tenho a realizar é tão grande na tua vida que eu não posso te expor agora, eu não posso te apresentar agora, eu não posso te colocar em evidência agora. Está entendendo porque você não entende? Por vezes que você está guardado, por vezes parece que você está esquecido, e Deus está dizendo: estou te preservando, estou te guardando, porque o que eu tenho a fazer na tua vida é tão grande, é tão grande, é tão poderoso. Se eu dispor agora, te mata. Deus agora resolve visitar Ana. Não dá tempo em entrar em detalhes, mas Ana vai adorar a Deus em Siló com seu esposo e toda a família dele. Ana não gera. Ana está passando um momento de sofrimento muito grande, mas a Ana continua adorando. Ana continua dando a Deus o seu louvor.
Porque eu não posso dar o meu louvor a Deus só quando Deus faz o que eu quero. Eu preciso continuar adorando Deus quando Deus ainda não faz o que eu quero. Deus trouxe alguém aqui para dizer: continue adorando, continue louvando, em meio às lágrimas, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à vergonha. Porque enquanto você adora, Deus faz. Enquanto você adora, Deus se movimenta. Enquanto você adora, Deus realiza. Deus trouxe alguém aqui para dizer: você não está esquecido, a tua história não está esquecida. Deus te trouxe aqui para dizer: enquanto você adora, eu faço. Enquanto você adora, eu realizo. Enquanto você adora, o céu se movimenta. Ela vai para o templo adorar com seu esposo. E quando ela volta para casa, os versículos que nós lemos, encerramos aqui. Deus resolveu visitar Ana. Deus resolveu se lembrar de Ana. Depois da adoração, teve visitação. Depois da adoração, teve visitação. Deus está dizendo: saia daqui preparada, porque hoje Deus resolveu visitar a tua casa, visitar o teu filho, visitar o teu marido, visitar o teu ministério. Adora mesmo agora, glorifica mesmo agora, porque depois da adoração tem visitação do céu. Tem visitação de Deus chegando para crente aqui. Deus está dizendo: a partir de hoje a tua vida muda. A partir de agora é uma nova história. Há um testemunho Deus colocando na tua boca. E Deus está dizendo: saia daqui com posse de vitória para viver o novo de Deus. Ela volta para sua casa. Seu marido conhece ela. E Deus resolveu abrir a madre de Ana. E Deus reabriu a madre de Ana, porque Ana permaneceu no silêncio. Ana tinha tudo para falar muita coisa, mas Ana resolveu, nas oportunidades que ela tinha para rasgar o verbo, as oportunidades que ela tinha para chutar o balde, Ana, ela permaneceu no silêncio. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: permaneça no silêncio. Você sabe, Deus sabe que você tem muita coisa para responder. Você tem resposta para dar para muita gente. Ela tinha resposta para dar para Eucana quando ele disse: não sou eu melhor do que 10 filhos? Por que só chora? Por que não come? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe o que Ana preferiu? O silêncio. Mas posso responder por ela aqui nessa noite? Encerro? Não. Você não é melhor do que 10 filhos. Porque tem lacunas aqui dentro. Tem buracos aqui dentro. Tem necessidade aqui dentro que o homem não tem a capacidade de preencher. A mulher não tem a capacidade de preencher. Não, você não é melhor do que 10 filhos. Porque o que eu preciso só Deus pode fazer. Ela tinha a oportunidade de ser Ruth com Eli lá no templo. Quando ele olha para ela e chama ela de embriagada. E olha a humildade dessa mulher. Não, meu Senhor, eu não bebi bebida forte. Não me tenha como filha de Belial. Olha a humildade. Olha a forma que ela se comporta diante das indagações. E por isso ela viveu um milagre em Deus. Deus está dizendo nessa noite: receba a estratégia, receba a direção, receba a graça, receba equilíbrio, receba a sabedoria de Deus para você lidar com as indagações, com as perseguições. E Deus está dizendo para você: se você permanecer firme ouvindo Deus, ainda esse ano Deus fará maravilhas acontecer na tua vida. O ano ainda não acabou. Deus ainda é o ano da tua vida. Deus ainda é o dia da tua vida. E Deus ainda faz, meus irmãos. Então não perca a tua fé, não perca a tua esperança.
porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Samuel vai nascer. Deixa alguém zombar, deixa alguém falar. Enquanto alguém está se levantando contra a tua vida, Deus está preparando o teu útero para você gerar Samuel. E Deus está dizendo: o profeta está vindo aí, o juiz está vindo aí, o sacerdote está vindo aí. Deus tem honra para tua casa, Deus tem honra para tua vida, Deus tem honra para tua história. Tua casa não vai acabar assim, a tua família não vai permanecer assim. Deus está dizendo que o novo dele está chegando. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que Deus faz uma coisa nova nessa noite. É hoje, é hoje. A coisa nova é hoje, a coisa nova é hoje. É hoje que Deus está fazendo, não é amanhã. Então toma posse dessa palavra, amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E as palmas para Jesus.